Pessoal, o objetivo dessa questão é relacionar algumas grandezas, né, como temperatura, pressão, concentração, né, em ambientes onde a altitude é considerável. E ela fala traz um assunto bem atual, né, que pode perfeitamente cair no Enem, que acontece quando os times, né, normalmente da América do Sul, são obrigados a jogarem em países onde a altitude é considerável, e aí volta e meia a gente começa a perceber jogadores com problemas de respiratório, não consegue, né, até porque a oferta de oxigênio aí pode mudar, né, quando você está um estádio a nível do mar e quando você está, por exemplo, a 2.500, 3.000 metros de altitude. Vamos ver como é que ele relaciona isso na questão. Ele fala assim: a Copa Libertadores da América, ou Taça Libertadores da América, é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Historicamente, alguns clubes de menor qualidade acabam por conseguir bons resultados quando jogam em seus domínios, devido ao fator altitude. Então você já percebeu que é por aí que ele vai elaborar o comando dele. Na última semana, por exemplo, o Internacional não resistiu à altitude de La Paz, 3.640 metros, e ao bom futebol, obviamente, do time do Strongest, em sua estreia na Libertadores, e acabou perdendo o jogo por 3-1. O que mais chamou a atenção na partida foi o jogador Anderson, no Internacional, que apelou para o tubo de oxigênio ao ser substituído ainda no primeiro tempo. Lembrando a todos, aqueles que não acompanham o futebol, você tem dois tempos, um de 45, outro de 45 também. Então, antes do primeiro tempo, ele já estava cansado, pediu para sair e logo que sentou-se ao banco de reserva, já pegou o balão de oxigênio porque ele estava sentindo falta de ar. Ao relacionar a pressão atmosférica e a oferta de oxigênio em regiões de maiores altitudes, analisando também a dificuldade do jogador, podemos concluir que é sempre bom a gente voltar nesse comando aí e prestar atenção no que ele realmente quer de você. Então ele quer que você relacione a pressão atmosférica lá a 3.640 metros de altitude e a oferta de oxigênio. E, em contrapartida, ele quer que você também trabalhe o que pode acontecer, o que pode ter acontecido com a performance do jogador naquela altitude. Então vamos lá. Nessas regiões, a baixa concentração de oxigênio é devido à alta pressão atmosférica, o que piora a performance do jogador. Pessoal, veja bem, nós estamos ao nível do mar, tá? E aí, ele subiu lá a 3.640 metros, tá? Então, ao nível do mar, você tem essa coluna de ar sobre nós, que estamos aqui no Rio de Janeiro, e temos essa coluna de ar, ou seja, essa é a pressão atmosférica no ATM ao nível do mar. Quando ele sobe, concorda comigo que a coluna de ar diminuiu? Foi a 3.640, a coluna diminuiu. Se a coluna de ar diminuiu, essa pressão em cima dele é menor do que eu estou aqui. Olha a pressão que eu estou sendo submetido e olha a pressão que ele está sendo submetido. Então, quanto maior a altitude, o H de altura, que a gente sempre trabalha, quanto maior a altitude, menor o quê? A pressão atmosférica. Tá certo? Então, lá em 3.640, a pressão atmosférica é menor. E a oferta de oxigênio? Mesmo que você não soubesse, se ele diz no texto que o jogador teve dificuldade em respirar, ou seja, se ele teve dificuldade em respirar, a quantidade, a oferta de oxigênio é menor. Então, lá em cima, a pressão é menor e a concentração de O2 também é menor. Tá? Então é isso que você tem que levar em consideração. A 3.640 você tem uma menor pressão e uma menor oferta de oxigênio, ou seja, a relação é diretamente proporcional. Menor pressão, menor quantidade, menor concentração de O2. E é claro, o texto deixa claro também pra gente que a performance do jogador piora. Então, nessas regiões, baixa concentração de oxigênio, legal, beleza. Devido à alta pressão? Não, é a baixa pressão, então A está fora. B, nessas regiões, a alta concentração de oxigênio e gás carbônico. A gente viu que não tem uma alta concentração de O2. Se não tem uma alta concentração de O2, está fora. Letra C,
Nessas regiões, a baixa concentração de oxigênio devido à baixa pressão atmosférica. Show? Baixa pressão atmosférica, baixa concentração de O2. Legal. O que piora a performance do jogador. Claro, aquele jogador que não está acostumado àquela região, ele tem uma dificuldade em relação ao outro que já está acostumado. Tá? Então a letra C, ok. Baixa concentração de O2, baixa pressão atmosférica, baixa performance do jogador. Vou para D. Nessas regiões, a baixa concentração de oxigênio é devido à baixa pressão. Baixa concentração de O2, baixa pressão. Show! O que melhora a performance do jogador. Ou seja, quimicamente falando, está correto, mas não está dentro do contexto que a gente viu que o jogador que não está acostumado àquela região tem uma performance pior. E letra E. Nessas regiões, a variação na concentração de oxigênio independe da pressão atmosférica. Não, depende sim. Lá em cima, que a pressão é menor, a concentração, a oferta de O2 também é menor. Então, gabarito letra C, onde ele faz a relação direta entre pressão atmosférica e O2. Menor pressão, menor O2. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.